pode mentorar, pode mentorar. Seja bem-vindo a mais um Pode Mentorar, o podcast que traz uma mentoria gratuita para você de 1 hora com pessoas referência em suas áreas, principalmente no mercado tech. Eu sou a Babi Chaves e hoje a minha convidada é nada mais nada menos do que a CBDO da 8D Hubify, a Tainá. Oi, Tainá! Ai, muito obrigada, Babi. Seja Tô muito bem-vinda. feliz em estar aqui participando hoje. Eu que tô feliz com a sua presença, terceiro membro da Hubify que eu entrevisto, A gente já tá quase carteirinha registrada quase aqui. uma única já no- empresa. Contrato. Bom, e aí, Thay, pra gente começar, acho que um alinhamento importante é que aqui a gente embebeda o convidado para ele pronta. contar tudo. Inclusive, estamos procurando patrocínio de vinho. E aí, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou nesse universo. Dá um Perfeito. resumo, assim, pra gente. Boa. Bora lá. Então, falando um pouco sobre a minha trajetória profissional, eu estudei publicidade na faculdade, mas eu sempre gostei muito de negócio. Então, eu não fui procurar emprego na área de criação ou agência, que era muito hype de quando eu tava na faculdade, todo mundo meio que queria isso. E eu queria mais negócio, eu olhava e falava assim, eu quero trabalhar com negócio, eu quero conseguir olhar mais para marketing. E aí eu comecei já no terceiro semestre da faculdade a mandar currículo. E aí eu comecei a mandar currículo para vários lugares, e aí eu achei o meu primeiro estágio numa empresa de tecnologia. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa de tecnologia, que era um parceiro do Google aqui, de cloud e AWS na época. E, foi um estágio raiz. Eu brinco que o meu primeiro estágio foi um estágio bem raiz. Aqueles que você tá quase pagando para trabalhar e você trabalha, 9 horas. Ainda te cobra um horário. Exatamente. Não, e eu moro na Zona Norte de São Paulo, e aí eu saía da Zona Norte pra entrar às 8 da manhã na Vila Olímpia, e depois eu estudava no Higienópolis. Então, eu passeava por São Paulo inteiro todos os dias. Aí chegou um momento que eu falei, não tá dando mais, né, pra fazer essa via sacra ainda pra ganhar meros R$600, é o que eu ganhava nesse estágio. Fase boa. Foi ótimo essa época. E aí eu falei, tá, quero outro trabalho, quero olhar outra coisa. E aí eu falei, vim de um ambiente mais tech, acho que eu tinha nessa empresa e mais, sei lá, umas 3 mulheres só, porque era um ambiente extremamente mais masculino, esse ambiente de cloud, de tecnologia e tudo. Então eu brinco que tinha o pessoal do marketing e os desenvolvedores. Literalmente essa separação. Mas eu respondia para um dos donos. Então, tinha ali uma proximidade, ele me envolvia nas coisas e eu acompanhava ele em algumas reuniões, tomando a nota, subindo isso no CRM depois e tudo. Aí eu falei, eu quero me desafiar num ambiente um pouco diferente. Aí eu fui para um escritório de advocacia. Nossa, bem diferente o ambiente. Grande transformação. E aí no escritório de advocacia, primeiro que eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa, porque a saia, ela tinha que ser de uma medida específica depois do joelho. E eu não sabia nada de direito ou do escritório, e enfim. Aí eu comecei a me desafiar num ambiente mais tradicional, você vai mudando o jeito que você fala, você vai, se enquadrando mais. E aí ali eu trabalhava mais com eventos, e eu brinco que foi o meu primeiro trabalho como SDR, sem ser contratada como SDR. Porque a gente fazia prospecção ativa dentro de uma carteira, e aí realmente abri o Google, olhar a parte do Google Meu Negócio, e aí você vai ligando para as empresas, tem então escritório, tudo. Comecei a fazer isso, aí eu falei, acho que eu sou boa no telefone, acho que você me dá uma lista, um negócio assim, e um pitch, que eu faço isso bem, acho que eu sou boa nisso. Falei, tá, guardei isso ainda. Eu brinco que todo mundo precisa de um tempo pra ver que é bom em trabalhar com vendas, né? Nunca é a primeira coisa que você fala, nossa, meu sonho é ser vendedor. Eu nunca ouvi ninguém falando isso. Você vai construindo isso em você, e aí você vai vendo, nossa, acho que eu tenho uma skill boa pra isso, acho que eu... Então essa foi a primeira coisa que eu falei, acho que eu sou boa no telefone, acho que isso aqui dá certo. Guardei isso, e aí eu fui trabalhar num outro lugar, que foi a minha primeira startup. Que aí eu entrei numa startup que na época chamava Samplify, hoje não é mais esse nome. E aí eu comecei em coworking, comecei a estar num lugar que, assim, crescimento mais rápido. Era tive tal ideia, vamos fazer tal coisa? E falarem,
pode fazer. E eu falei, caraca, eles vão fazer a minha ideia, não precisou aprovar com sei lá mais quem e tudo. E aí eu comecei a participar desse ambiente uma estrutura um pouco mais flexível de trabalho, mas também você faz uma coisa, deixam você mudar mais rápido e você acaba ficando mais protagonista, né, do caminho que as coisas vão tomando. E aí foi realmente um primeiro trabalho com marketing digital. E aí eu conheci o marketing digital aí. E aí na época eu contratei a Rock Content, eu usava MailChimp de ferramenta de e-mail. E aí eu comecei a entrar nesse meio e falei, cara, isso aqui é muito legal. Todas as empresas precisam conhecer isso. E aí nesse momento me veio do tipo, cara, eu gosto de trabalhar com marketing digital. Gostei disso daqui que eu tô fazendo. E aí a gente fechou o primeiro cliente que veio, acho que era um projeto, a empresa era de sampling, tinha uma lógica de melhorar a cadeia de valor das empresas mais varejo alimentício e tudo. E aí a gente fechou um projeto, acho que com a Unilever, com uma marca deles. E, cara, veio de um e-mail marketing que eu mandei. Eu falei, isso é muito poderoso. E aí eu falei, legal, quero fazer isso. Só que era uma startup, né? E da mesma maneira que na startup você, quando sai de um estágio, você é efetivado rápido eu falei, tá aí meu próximo passo. Quando que vai ser? Ou como que eu vou conseguir crescer aqui? Aquela que acima de você só tem o dono. Exato, tipo, quando que eu vou crescer aqui? Qual é a minha jornada de carreira? Sei lá, coisas assim. E nessa época eu tinha me formado, sei lá, em dezembro na faculdade, não tava nem com o diploma ainda. Falei, eu preciso de outro trabalho. Botei isso na minha cabeça, eu preciso de outro trabalho. Aí eu falei, tá, o que eu vou ser boa fazendo? Eu quero trabalhar de alguma maneira com marketing digital, gostei disso. E aí eu comecei a olhar vagas, tipo, muitas vagas, e eu já estava trabalhando no Cubo, nessa época, para quem não sabe, o Cubo é o coworking do Itaú, hoje é um dos maiores ecossistemas de startup, inovação e tecnologia da América Latina, eu já trabalhava lá. E eles tinham, tipo, uma página de carreiras. Aí eu falei, gosto de startup, eu gostei disso, mas quero uma startup com um pouco mais de dinheiro, talvez, uma startup mais estruturada. E aí eu achei a Hubify. A Hubify, ela já tava no Cubo naquela época. E aí eu achei a vaga, só que era uma vaga de vendas. Aí eu fui olhar os requisitos da vaga. Pô, precisa saber um pouco sobre marketing, precisa se comunicar bem, tinha um descritivo do que ia fazer mais ou menos. Eu falei, eu acho que eu sei fazer isso. Nunca tinha sido vendedora na minha vida. Mas era uma vaga júnior. Então, falei, tá, eu acho que eu tenho skills que podem ser boas para essa vaga. Vou me inscrever, por que eu não vou me inscrever? Vou, claro que vou. Aí eu me inscrevi, eram formulários longos, todas as vagas são formulários muito longos, me inscrevi e tudo. E aí o Fábio me chamou para a primeira entrevista, que o Fábio é o nosso CEO, quem tá acompanhando já o podcast, ele também foi um dos participantes aqui. E aí o Fábio me chamou para entrevista, eu falei, olha, tô muito animada, quero, mas não pode ser aqui, porque eu trabalho aqui já, né? Escolhe um lugar. E aí ele falou, eu faço academia aqui perto, tem um restaurante. Quer vir de manhã antes de você ir trabalhar e a gente conversa e depois a gente vem junto? Eu falei, maravilha, ótimo. E aí a conversa, ele me mostrou, tipo, a planilha comercial, ele me mostrou como que era, o que o vendedor júnior precisa fazer para virar pleno, para depois virar sênior. E aí para mim que tava buscando naquele momento projeção de carreira, eu quero estar num lugar que eu possa crescer junto, que tenha próximos passos e tudo. Falei, isso aqui é genial. Aí ele me contou como que era a dinâmica, o que precisava, eu falei, olha, eu nunca vendi nada pra ninguém de uma maneira muito estruturada, mas eu liderava os grupos da faculdade, eu já trabalhei como SDR num escritório de advocacia, tudo. Eu acho que eu tenho skills boas. Enfim, passou todo o processo, fui contratada, entrei como vendedora júnior, fui a primeira vendedora contratada na agência. Antes quem fazia todo o trabalho de vendas era o Fábio, que é o nosso CEO até hoje. Isso tem 6 anos já. E aí eu passei dentro dos tempos que ele deu para cada uma dos tiers ali. Então é júnior, pleno, sênior, executivo. Eu passei por todos exatamente no tempo que ele tinha colocado. Precisa de X tempo, bater a meta consistente, entregar isso, tá promovido automaticamente. Eu passei por todos. E aí, depois que eu tava na agência já há 1 ano e pouco, eu acho que nessa época eu já era vendedora sênior, talvez, que eu passei por tudo que ele tinha desenhado no prazo, então foi bem rápido. E aí, eles me convidaram para ser sócia da agência e eu super aceitei o desafio, pensando que vamos entrar nesse objetivo de crescer
juntos, né? Isso tem 6 anos. Quando eu entrei, a gente tinha 17 colaboradores. Hoje a gente tem mais de 100. Então, também parte de um pressuposto da empresa ir mudando muito dentro da mesma empresa que você tá, porque acho que nem é mais Hubify o nome agora, é 8D Hubify, porque a gente fez uma fusão, mas isso tudo mudou muito, tanto que a empresa esperava de mim, como as entregas que eu tinha que fazer dentro de um nível de responsabilidade ao longo desses 6 anos. É muito diferente a tua história, porque, pelo menos assim, a maioria das pessoas que eu converso caiu em vendas meio de paraquedas, não porque tava querendo, porque era o que tinha. E você, na verdade, você estruturou isso muito bem, você brigou por essa vaga, né? Sim, eu quis. Você quis muito. Eu quis muito. Você falou que você já sabia quais eram as skills que você tinha. Aham. O que você sente que foi um desafio, assim, quando você começou? Como vendas? Pra mim, é sempre muito difícil falar sobre isso, porque eu acho que eu tenho algumas características pessoais que envolvem algumas técnicas que a gente ensina ou que, né, tem num manual de vendas o que a gente olha hoje, pra mim sempre foi muito natural. Eu descobri isso depois porque os meus pais são vendedores. Então eu sempre fiz espelhamento desde pequena, vendo eles fazerem algumas coisas. Já trabalhei espelhamento acho que desde muito nova. Então eu pegava isso pra mim, eu apropriava muito fácil do jeito que eu lidava. Mas e quando você tem um time? Você tem que conseguir passar isso numa técnica, né? Olha, você vai fazer um rapport no início de uma reunião, você vai combinar próximos passos, você vai estruturar a loja. Isso é uma técnica. Pra mim era muito, não, é minha skill, eu faço isso naturalmente, porque eu fazia realmente naturalmente. Que eu acho que eu atribuo muito talvez as primeiras grandes conquistas que eu tive em vendas a características pessoais que eu já tinha. E aí depois eu fui entendendo, nossa, isso aqui que eu faço chama isso daqui, ou a técnica que eu já uso tem esse nome, mas eu acho que vem muito de técnicas e espelhamentos que eu já tinha, porque eu venho de uma casa de vendedores, então isso foi mais natural pra mim. Mas ensinar pro time algumas coisas que pra mim era muito natural, a técnica correta, ou o nome, ou ensinar e desenvolver alguém dentro de um atributo seu pessoal, isso foi um desafio muito grande pra mim. Acho que hoje eu já consegui dar nome a várias coisas e é mais simples. Mas lá no início foi bem difícil. Quantas pessoas tem no seu time? Hoje eu tenho um outro vendedor, porque a gente mudou um pouco o formato, ticket, CP, mas eu já tive time com 5, 6 pessoas, até a gente conseguir chegar no formato e na estrutura que a gente tem hoje. E aí, nessa época, time de pré-vendas, vendedores mais júniores e tudo, aí a gente optou por reestruturar um pouco a lógica comercial. Mas nessa época de 6, 5 pessoas foi bem complexo. Eu imagino. Até porque você foi crescendo nessa cadeira dentro da Hubify, Sim, mas sem ter muita referência, né? Tua referência era o Fábio. exato. Tipo assim, não tinha um par, não tinha alguém acima. Não Você tinha. foi construindo. Tudo. Né? Tudo. E aí parte também de um olhar da gente conseguir crescendo dentro de uma mesma empresa, também tem o jeito que as pessoas te olham e o como você vai se posicionando de uma maneira diferente dentro dessa cadeira. Eu não sou mais analista júnior que eu era, agora eu, né, me desenvolvi, eu tenho outros atributos. Então, eu acho que muito disso também partiu como a gente vai se posicionando e ganhando corpo para algumas coisas e conseguindo, né, e trazendo algumas negociações e tudo, mas também benchmark de fora, você conseguir trocar, você conseguir, sem estar em uma outra empresa, ter conversa, tipo, pô, Babi, como que é lá onde você tá? Como que você faz? E aí você vai criando a sua rede meio que de apoio pra você conseguir ter isso, porque, de fato, não tem. Você caiu bem de paraquedas em tudo isso e eu já entendi que você foi tocando mais ou menos em cima do que você entendia que você era boa. Sim. Teve algum momento que você falou, opa, virei errado? Não era aqui? Eu acho que eu fiz uma virada recente, isso até acho que é legal falar sobre isso. A agência, ela tinha muito um ICP, mais Small Medium Business, durante bastante tempo. E aí a gente conversar com o público Small Medium Business dentro de um processo de venda é um certo comportamento e uma certa skill. E aí quando a gente vai mirando um pouco no Enterprise, muda. E muda bastante coisa, né? E eu vim, sei lá, já tava 4 anos vendendo para Small Medium Business e um ticket muito mais baixo do que a gente vende hoje. E eu tava acostumada a entrar, tipo, seguir processo em todas as reuniões, repassar pro time processo e ter a receita do bolo.
Quando a gente começou a mirar em um outro ticket, eu falei, vou fazer a mesma coisa, processo e vai top. Não é assim a venda enterprise. E aí eu fiquei relutando comigo mesma, tipo, no mindset, eu preciso quebrar esse ciclo. Eu preciso pegar tudo que eu já sei, eu aprendi e já deu certo, porque a agência que a gente quer construir, com o portfólio que a gente quer ter, com o jeito que a gente... é outra coisa. Então, é a gente ter esse comportamento de eu fazia isso assim, não vou fazer mais. Joga fora aquilo e você começa a reconstruir espelhando de uma outra maneira. E então, essa virada do Enterprise pra mim foi mais dolorida. Eu precisei de um tempo, porque eu não me sentia à vontade. Eu não me sentia à vontade trocando e fazendo networking com esse público. Eu não me sentia à vontade me posicionando de uma certa maneira que precisa na venda enterprise. E aí eu demorei um tempo pra conseguir falar, vou fazer isso agora. E aí eu fui construindo isso na minha cabeça de vou fazer isso agora. Não dá pra eu usar o que eu fazia antes. Pra conseguir nesses ambientes você trocar tranquilamente, se posicionar, se sentir pertencente a isso. Eu acho que tem uma jornada longa dentro disso que eu tive que fazer muito rápido. Porque pra mim é muito, a empresa precisa que eu faça isso. E também é minha empresa. Eu quero ver a empresa crescer. O que eu preciso fazer para que a empresa continue crescendo? Então, essa virada para mim foi mais dolorida, porque eu não sentia que era aquilo, sabe? Ou que eu ia conseguir fazer aquilo. Eu tô passando por um desafio parecido, mas exatamente porque eu saí do SMB e tô no Enterprise. E o meu, comigo, assim, que eu tô sofrendo, é porque não tem quick wins. Não tem venda toda semana. Cara, desesperador. Tipo assim, eu tava de verdade, eu estava quase surtando. Porque eu olhei minha meta, valor, vamos colocar um valor fictício, vamos supor que fosse 2 milhões, sei lá. E eu olhei aquela meta e falei, gente, mas eu nem tenho pipe, o que é isso, né? Aí eu fui conversar com meu pai e eu falei, eu tô muito nervosa, eu não vou ganhar comissão. Aí ele falou assim, Babi, só que você tem que pensar que 2 contas batem a sua meta. No SMB, você precisa vender 35 por mês. Só que, tipo, agora eu acalmei um pouco, mas assim, essas pequenas vitórias, elas mudam no Enterprise. Né? Uma pequena vitória é conseguir um almoço, é conseguir que aquela target account esteja num evento. Sim. Não é mais uma venda de dinheiro no bolso, né? Sim. E mudou pra mim muito a questão do relacional. Não é mais a gente fazer, sei lá, 1, 2 reuniões e elas serem muito boas. É você construir uma confiança e um relacionamento com aquela pessoa que talvez isso vai levar meses. Pra daí você colocar uma proposta na mesa e falar assim, mas eu acho que eu consigo te ajudar nisso daqui. Vamos falar sobre esse ponto específico? É o relacionamento, né? Você precisa começar a construir esse relacionamento. E aí parte muito de você conseguir estar inserido dentro de grupos, dentro de estruturas que também vão trocando. A Babi, ela conhece X lead que pode ser um lead pra mim também. Então, Babi, vamos trabalhar junto? Babi, vou fazer tal evento. Quer levar alguém? E aí você começa a olhar pra toda essa estrutura de uma outra forma. Pra mim foi muito bizarro isso, assim. Acho que a gente vem de um cenário como agência que o último ano ele foi bastante desafiador quando a gente olha a nível de mercado como um todo. E para esse ano, o que a gente tinha desenhado já era tickets maiores, a gente tá com um portfólio como agência bem grande. E aí parte de uma coisa que eu não vendo só 1, 2 serviços, eu vendo tipo 40 serviços. E aí eu tenho que ter uma escuta muito ativa quando eu estiver falando com a Babi, para deixar você me falar o que você precisa mais para que isso seja meu serviço de entrada. E aí depois eu deixo eu surpreender a Babi com outras coisas que a gente pode fazer e que não tava nem no seu radar. Mas se eu for all-in com tudo, eu não vou trazer nada. Então, você começar a ter esse sentimento, a Babi me falou isso, deixa eu ir nisso que ela já identificou que é uma dor primeiro, e aí depois eu trago o resto num upsell, num cross-sell, numa outra estrutura. Então, isso é a gente conseguindo, como empresa, aí tendo esse entendimento do mercado, desenhar serviço de entrada, para que isso facilite desse cliente conhecer a gente primeiro, né? Então, acho que é uma maturação de eu me sentir mais à vontade, eu conseguir repassar isso para o meu outro vendedor, para que ele também vá construindo uma bagagem para ele se sentir à vontade também. E o que a gente vende primeiro? Eu não tenho um serviço principal. A gente tem todos eles que são em nível de igualdade. E aí esse entendimento da carteira também, acho que foi um momento importante para a gente de virada de chave como empresa.
Não adianta, né? Virar a chave como empresa é virar também a chave Tainá, porque você é a cara de vendas, né? Sim. Não adianta. Então, as coisas Sim. acontecem juntas. Sim, mas o nosso último trimestre a gente bateu recorde de vendas, assim, acho que o último trimestre foi o trimestre que... E a gente também precisa, dentro dessa cadeira, ter uma expectativa de o enterprise, ele não vai comprar tão rápido, o ciclo de venda ele é muito mais longo, que é o que você estava falando, né? Uma venda só fecha, mas talvez o tempo que você vai ter de ciclo para trabalhar esse lead até ele fechar é um tempo muito maior. E aí também é um tempo maior de começar a chegar nesse lead como marketing, ter uma virada de branding da empresa para que esse tipo de público veja um valor agregado na gente como empresa. E aí eu acho que a gente conseguiu chegar num momento agora, e a gente tá surfando nessa onda de conseguir aproveitar todo o contexto que foi construído no último ano. Agora a gente tá conseguindo colher esses frutos. Então, tá sendo bem gostoso a sensação de, meta batida, de chegamos, sabe? Acho que a gente tá num momento como empresa muito confiante de agora a gente chegou. A gente preparou todo mundo, cada um dos sócios dentro da sua diretoria teve o seu desenvolvimento e formatação individual para serviço, para time, para processo, para estrutura como um todo. Então, estamos bem confiantes pro que vem pela frente aí agora, porque tivemos que fazer uma grande lição de casa para chegar até aqui. Nada vem de graça, não é mesmo? Nada. E vocês estavam... Eu lembro de vocês estarem desenvolvendo essa área enterprise há pelo menos 2 anos. Sim, Ai, sim. A não gente começou foi do nada, né? a passos para chegar nisso. Eu brinco que quando eu entrei, Babi, o nosso ticket médio era R$3.000. R$3.000. Os clientes pagavam pra gente. Que ano isso? Isso 2019. Cara, baixo. R$3.000. R$3.000, tá? A gente corta para um ticket de R$3.000 que ao longo desses 6 anos foi evoluindo para hoje o nosso ticket médio ser R$18.000. Então, isso não acontece assim como empresa. Porque para mudar isso, o serviço que a gente entrega tem que mudar, a estrutura do nosso time que atende tem que mudar, o nosso processo comercial tem que mudar, a marca tem que mudar. Porque eu tô me comunicando com um público completamente diferente do público de 2019. Então, a gente, olhando para esse projeto, quando a gente olha, tipo, carreira, Tainá que vendia isso não é a mesma profissional que vende isso agora. Então, a gente vai ter que se reciclando junto com a empresa para juntos a gente chegar nesse patamar que a gente conseguiu conquistar hoje, que tá longe de chegar ainda no que a gente quer. Mas é uma evolução grande já ao longo desses anos, né? E falando um pouquinho da sua experiência na liderança, de contratação, enfim, de pessoas. Eu fiz essa pergunta para Carol, vou fazer para você também. O que você avalia quando você vai contratar um vendedor? Acho que eu avalio várias coisas em vendas, e eu fiquei 4 meses para contratar um vendedor novo quando meu último saiu, porque eu sou muito criteriosa dentro da vaga, da experiência prévia e tudo. Hoje eu prefiro, por exemplo, dentro do que a gente faz, tá? Eu acho que vou trazer exemplo muito do meu cenário e depois eu vou falar de maneira mais aberta. Mas olhando para minha cadeira e o que eu levo em conta para contratar na 8D Hubify hoje, eu prefiro talvez alguém que tenha experiência em marketing e nunca tenha vendido, para ensinar como a gente vende, porque sem a bagagem do marketing e da base do serviço que a gente vende, é muito mais longo eu ensinar alguém tudo sobre marketing digital. Então, a gente acaba indo para um movimento de trazer profissionais em vendas que já tenham feito marketing. Não precisa ser tudo, naturalmente um profissional mais generalista, mas que tenha algumas skills como, comunica bem, fala bem, passa segurança no que tá falando, né? Tem uma fala ali que envolve, isso é um ponto que eu naturalmente sempre olho dentro dessas entrevistas. Ter uma bagagem técnica. Hoje eu gosto de vendedor que consiga ser técnico em algumas coisas, porque senão eu vou construir um relacionamento baseado em quê? Para você, eu preciso que a pessoa se sinta segura tecnicamente com a gente. Então isso é um ponto que eu olho. Aí organização, né, saber mexer em CRM, isso é básico ali que eu olho olhando para uma contratação. Do processo e a cadência, eu acho que hoje a gente já tem um processo muito bem envelopado que, passado de um processo de onboarding, eu tô bem confiante que a pessoa vai conseguir, tendo essas skills e essa bagagem de ferramentas, ela vai conseguir tocar bem.
De uma maneira geral, agora, olhando se eu, tô numa outra empresa, sou uma gestora comercial, eu entenderia muito que são características base que eu gosto de ter num time e olharia isso primeiro. Porque o que é técnico, tipo, o jeito que eu coloco o copo aqui ou a maneira que a gente se comporta em determinadas situações, você pode ensinar isso. Você tem que pegar do que a pessoa... É mais difícil mudar numa pessoa, né? Então, eu olho sempre isso. O que é um comportamental que vai ser difícil mudar e o que é um potencial para ser desenvolvido. Eu brinco que eu gosto muito de olhar se o teto da pessoa tá muito alto ainda, né? A pessoa sabe, faz bem, mas nossa, tem tanta coisa ainda para desenvolver e a pessoa tem vontade de aprender. Que gente que não tá com vontade de aprender ou, sabe, não tá muito interessado nisso, também não rola olhando para um processo e uma empresa do nosso tamanho. Hoje a gente tem, sei lá, 100 colaboradores, 90 alto, a gente ainda não se dá o luxo de ter uma galera que, sabe, eu vou funcionar mais como talvez ali uma lógica de, beleza, bati o ponto, terminou e não quero me desenvolver, quero entregar só isso. Não, a gente precisa de uma galera que tenha sede de fazer a gente crescer junto. Então isso eu olho muito. E como que você olha isso num processo seletivo? Eu vou fazendo muito perguntas, tipo, eu olho muito dentro de um processo, eu pergunto sobre processos das suas experiências anteriores. Por que você saiu? O que te motivava lá? Que projetos você tocava? Eu sempre olho muito se a pessoa desiste muito rápido dentro de desafios. Comercial é complexo, você sabe? Um mês vai bater a meta, o outro mês talvez não, mas tem que ter a motivação. Se não bateu a meta no mês anterior, no dia primeiro, mês novo, meta nova, eu tô motivado, resiliente, né, pra entregar isso. E aí eu vou fazendo perguntas muito pra entender sobre esses projetos pessoais, projetos da empresa. Tá, você tava lá, mas qual era o objetivo da empresa? Qual era a meta? E aí você vê o brilho no olho da pessoa contando as coisas, né? Eu participei, nosso foco era esse, era aquele. Eu vou puxando muito isso. E eu sou muito pé no chão do tá. E o que não deu certo? Porque sempre vai ter alguma coisa que não deu certo. E ver como a pessoa conta quando não deu certo e o que ela fez depois disso, pra pegar um pouco da skill de resiliência ali. E aí eu vou estruturando mais essas perguntas pra cá. A parte primária e inicial do que é um checklist, isso sempre o RH faz pra gente. E aí, quando chega pra gente, a gente tenta olhar esse tipo de skill e perfil. Essa pergunta do que não deu certo, eu lembro de quando eu entrei na RD. Cara, eu vim de um mundo muito offline. Então, assim, pra mim, tudo foi muito novo com a RD, assim. O e-mail fofinho, eu nem sabia que era automático quando eu recebi. Imagina, eu tava procurando vaga de vendas em Florianópolis. E aí, eu lembro que durante o processo seletivo, uma das perguntas, eu não me lembro em que fase, mas era uma fase avançada, assim. Uhum. Eu acho. Sei que a pessoa me perguntou assim, qual foi o pior erro que eu já cometi no trabalho? E aí, tipo, eu, totalmente fora desse universo, fui pega super de surpresa. Tava acostumada a responder sempre as mesmas perguntas em entrevista, né? E aí, eu falei a verdade. Uma vez eu fiz, vão perder 3 milhões. Não foi culpa minha. Pensa, eles tinham mudado, olha que loucura, eles tinham mudado o sistema e a gente liberava o faturamento, que é basicamente assim, a caixa ela sai, né, o produto é jogado automático. E aí o sistema, você tinha que falar pro sistema quantos produtos podia jogar de cada um. E aí tinha um momento ali, à meia-noite, esse sistema zerava todo para reiniciar. Tá. E nessa época, como estava em troca de sistema, chegava muito tarde esse faturamento pra gente liberar. Então eu saía, dava 11 de madrugada. Caraca. Normal. Esse dia foi o que aconteceu. Eu tava liberando faturamento, terminei. Cara, eu terminei exatamente no momento desse reboot que ninguém tinha falado que aconteceria. Porque acho que ninguém pensou que teria alguém meia-noite. Porque, cara, as pessoas não viam. A gente chegava às 7h30 da manhã e ficava lá esperando. Caía o negócio pra trabalhar. E às vezes caía meio-dia, às vezes caía, tipo, 10 da noite, tipo assim. E eu era responsável do CD Cabreúva, que era só o maior. E tinha umas regras na Avon, assim, do tipo, folheto era uma coisa que não podia faltar. Tá. Se tivesse faltando, tu tinha que comprar mais. Não pode faltar folheto, porque é um instrumento de venda, né, da vendedora. E aí alguém me ligou, tinha os Nextel na época, alguém ligou e falou assim, cara, tu shortou o folheto, shortar era não liberar. Aí imagina, não tá saindo. Aí eu, não, gente, então tem alguma coisa errada? Eu lembro que eu tava na praia. Gente, olha a situação, era feriado, eu estava na praia. E aí eu peguei o computador, assim, desesperada, comecei a olhar. Já tinha home office, sem saber.
E aí eu falei, cara, se shortou o folheto, shortou tudo. E aí, tipo assim, a pessoa que viu o folheto não se ligou do resto. Aham, Cara, eu tinha 21 anos, tá? aham. Veja bem, responsabilidade. Bom, resolvemos, tal, só que até resolver, passou ali algumas Claro. caixas sem, então gerou um prejuízo. Cara, no outro dia, quando eu voltei ao trabalho na segunda-feira, o meu antigo coordenador, eu não esqueço o nome dele, cara. Se você estiver assistindo, você foi muito abusivo. Ele tava tão pistola que ele não me chamou pra conversar assim, numa salinha no andar. Ele me levou nas docas, tipo assim, lá no raio que o Aham. parta, pra falar comigo em off. E aí ele olhou assim no meu olho e falou assim: Cara, você não acha que você tá muito cansada? Porque eu tinha que vir pra São Paulo, eu trabalhava em Interlagos, fazia Aham. faculdade à noite em Jundiaí. Então, sim, óbvio que eu estava muito cansada. Eu falei: Tô cansada. Só que ele queria dizer que eu errei porque eu tava com sono. Eu falei: Não, Aham. realmente eu tô cansada, mas esse não é um erro previsível, porque ninguém sabia que o sistema fazia isso. Aí ele: Não entendi por que você é analista. Eu era analista pleno, acho, não lembro. Uhum. Aí ele falou assim: Por que você não é trainee? Eu falei: Porque a vida quis assim, meu amigo. Enfim, eu contei essa história Aham. pra minha da RD. E aí eu pensei assim, gente, que louca que eu sou. Ela não vai me contratar, porque além de tudo, eu bati, tipo assim, na tecla de que o erro foi meu, ok, mas ele não foi culpa Aham. minha. Porque é Sim. diferente você ir lá e, tipo, simplesmente cagar pro negócio. Eu fiz. Aham. Só não sabia que tinha esse detalhe. E aí eles perderam mais de 3 milhões de reais, assim, com a brincadeira. E aí a menina olhou assim pra mim, tá, e como é que você resolveu? Daí eu, ai, caraca, como é que eu resolvi? Porque eu não resolvi, né? Vão perder os 3 milhões. Daí eu olhei pra ela e falei assim, olha, o que eu fiz foi entender o que aconteceu, garantir que não ia acontecer mais. E pedir desculpa, não tinha muito o que eu fazer. Sim. Tipo, o que aconteceu, aconteceu. E não foi um processo previsível, assim. E aí eu falei, cara, não vou ser contratada. Aham. E aí depois, quando eu entrei, ela falou, nossa, é que eu amei a sua história, porque você foi muito verdadeira. Daí eu falei assim, ai, que bom, você boca aberta pagou. Mas juro, eu fiquei Que bom que morrendo essa de medo. história te ajudou em alguma coisa, você tá vendo? Essa Me ajudou. experiência te conseguiu o emprego da RD. Tudo leva pra algum lugar, né? Um dos motivos de eu querer sair de lá também foi esse, estava exausta. Gente, 21 anos, vinha todo dia pra essa São Paulo. É. Nossa, naquela época não tinha essa de morar aqui, porque aí o salário Sim. não pagava aluguel. Na época eu era analista, mas analista não ganhava bem. Eu não sei quando ganha hoje. Na época era muito ruim. Uhum. Enfim, era triste. Mas deu tudo certo. Não me processaram, o que foi. Já foi ótimo. Isso é muito bom. Sempre dentro das histórias é realmente você contar como uma jornada do herói, né? O que aconteceu, o que você fez e tudo. E hoje, quando eu levo coisas pros meus sócios ou quando eu sempre alinho dentro... Todas as pessoas que eu contrato, eu faço uma reunião de onboarding. E aí a gente tem um documento de carreira, que é um documento que eu tento entender tudo que é importante pra essa pessoa. E aí eu vou dando exemplos, tipo, se você bater a meta, você já vai ter a sua comissão. E ela já é uma comissão que ela vai crescendo conforme você vai batendo 100%, 80%, 120%. Ela vai aumentando o seu percentual. O que não são todas as empresas que fazem isso. A gente faz isso. Tem empresa que diminui, tá? A gente faz isso no The Hubify. E aí eu vou alinhando. Tá, se você bater tudo e, você for muito bom. E eu quero te dar uma coisa. Você quer o quê? Você quer um dia off? Você quer um valor adicional? Você quer, sei lá, você quer que eu pague uma massagem pra você num lugar? Você quer sair pra gente almoçar junto? O que te deixa feliz? Né? Porque o que me deixa feliz pode ser diferente do que te deixa feliz. E, nossa, o gestor como vai saber? Gente, vocês perguntaram? Eu pergunto. Primeira reunião é um processo, todos os líderes da agência, a pessoa entrou, a gente faz esse documento. Aí eu vou pra perguntas como, o que você espera do seu gestor? O que você espera que eu faça? Tem o que eu sou contratada pra fazer e as minhas atribuições. Mas você gostaria que eu te desenvolvesse mais o quê? Você espera que a gente consiga ter uma relação pessoal também? Você, pra mim isso não é... O que você espera? E não, aí... Tainá, com você não. Eu não quero. Não, pra mim isso não é importante, eu levo o trabalho como trabalho. Eu já recebi várias respostas disso. E aí, maravilha, eu sei isso. Então, eu durante muito tempo, eu ficava pensando que tipo de líder eu quero ser como líder e única e exclusivamente olhando na minha ótica, né? E eu nunca tive uma liderança feminina, nunca. Em todos os lugares que eu já trabalhei, eu sempre respondi para um homem e sempre foi o dono da empresa ou um dos donos da empresa. Então eu nunca respondi para média liderança. Isso acabou acontecendo na minha carreira. E aí eu
tinha referências de espelho que eu falava, gente, eu não sei se tudo isso daqui eu quero fazer quando eu for líder, ou eu quero espelhar isso dessa forma. Eu queria uma liderança um pouco diferente e tudo. E aí eu, durante muito tempo, tem até texto escrito sobre isso, isso ficou na minha cabeça, que líder eu vou ser, ou alguma coisa assim. E aí eu vi que não é que líder a gente vai ser, que líder eu vou ser pra Babi. Que líder eu vou ser pra fulano. Porque a gente tem que customizar alguma coisa para as pessoas que respondem pra você. Porque senão você não vai ser uma líder boa. Você vai ter um processo e um padrão de liderar que pode ser que do jeito que eu faço não funciona pra você. E aí eu não vou conseguir te desenvolver. E aí eu comecei a entender que não é tanto sobre mim. Tem naturalmente o que é meu intrínseco como pessoa e isso extrapola para uma liderança, mas tem o que a Babi precisa, como ela se sente estimulada a ser uma profissional melhor. Então, nunca gostei de gestor comercial que grita com você, que, sabe, tem essa postura mais agressiva. Não tenho essa postura agressiva, não é o jeito que eu trabalho. Mas tem vendedor que precisa que você dê uns pushes mais firmes. Porque eles, nossa, você faz isso? E eles respondem bizarramente. Eu falei, cara, vou pegar o personagem aqui. Aí você pega e fala, e estrutura uma reunião mais assim. Então é mais sobre o outro também liderar do que só sobre a gente. Isso eu levei um tempo pra entender também, porque eu comecei a liderar muito nova. E aí eu achava que era sobre mim. Ai, amada, né? mas tem gente que começa a liderar velho e também não entendeu até hoje. Desculpa te comunicar isso. A idade não tem nada a ver É aqui. verdade. Mas uma fofoquinha, então. Cara, você falando isso do não é sobre você e o que as pessoas se sentem confortáveis. Cara, eu vou deixar aqui um recado. Prestem muita atenção em mim. Gente, não obriguem as pessoas a cantar um grito de guerra. Cara, juro por tudo que é mais sagrado. É que eu precisava muito do emprego, sabe? Aí você vai lá, "Ê!" Mas juro, a minha vontade era me esconder embaixo da mesa. Toda vez que começavam. Cara, sério. Eu não tenho esse perfil. Mas aí que tá. Quem tem? Alguém começou isso. 2 pessoas ali, entendeu? Tá tudo bem. É. Mas se tem esse alinhamento, você já não obriga. Realmente. É, Realmente. Assim, joguei no ar. Sem Sim. não é pra ninguém específico. Tá aí. Fica no ar. Quem pegar, pegou, né? Não, a gente tava no evento essa semana. Aí toda vez que alguém vendia aquele sino e. Cara, eu acho tão cafona hoje em dia. Eu já fiz, eu tô cuspindo no prato que eu comi, sim. Mas, gente, não, 2025, sabe? É. Tocar sino. Não é muito meu estilo também. Então, eu precisei de um tempo pra entender que era eu ia me sentir à vontade, o que eu ia precisar fazer porque ia funcionar pra você. Mas eu super concordo, quando eu vejo algumas estruturas, até em palestra, eu olho aquilo e aí eu falo, gente, Não, você quer me perder numa Precisa palestra, fazer fica isso todo aqui? mundo de pé. Eu fico de pé e vou embora. já levanta e vai Acabou. embora, né? Eu já uso esse momento. Opa, lembrei de um compromisso inadiável. Minha avó tem jiu-jitsu. Eu concordo. Cara, não. Fica todo mundo de pé. Acabou. Eu acho que tem algumas culturas comerciais que ainda tendem a ser um pouco mais tóxicas de uma maneira geral. Mas eu espero Mas que a até gente esse esteja mudando motivacional excessivo. isso. Esse sabe? coach, né? Esse coach. Esse coach que vem junto, sim. É, porque assim, às vezes você tá só de saco cheio, entendeu? Amanhã vai ser melhor, tá tudo bem. Tipo, uma coisa que eu falo muito assim pros liderados é, cara, tá tudo bem você tá puto um dia. Uhum. A gente tem dias e dias. Não dá pra você ser o vendedor maravilhoso, perfeito, Sim. que segue todos os processos todo dia. Cara, se a tua liderança não entende isso, Uhum. amado, tá? Vai ser difícil, Sim. entendeu? E assim, a gente tem dias e dias. E óbvio, né? Eu, por exemplo, semana passada no evento, teve um dia que eu estava sem carisma. Eu nunca fico sem carisma, mas eu estava. Todo mundo tava vindo pra mim e falou, nossa, você tá introspectiva hoje. Eu falei, eu? É, porque eu não tava falando mais que, né, papagaio. Uhum. Aí eu pensei, cara, eu estou em um evento, não é o dia pra eu estar sem carisma. O que está acontecendo comigo? Uhum. Parei, respirei, pensei, se você não vai fazer pelo natural, visto o personagem, e segue o baile. Uhum. E vida seguiu, trabalhei normal e etc. Porque exigia. Mas, cara, se fosse um dia normal, de home office, Sim. ou tô na empresa, tô sem carisma mesmo, e daí? Uhum. Na hora que eu tô Sim. com o cliente, ele não precisa saber, mas fora isso, todo mundo tem dias. A minha noiva, ela sempre brinca que eu tenho a voz da reunião. Tem a voz que eu me comunico com as pessoas. E aí você tem a voz simpática, que você tá sorrindo. A voz do sorriso, né? É. Essa voz você usa em reunião. Acabou a reunião? Sério? Tchau. Não
tem, é natural, a gente é vendedor, isso é uma técnica, você tem que estar sorrindo, você tem que estar simpático, você tem que estar alegre, ninguém vai comprar nada de um vendedor triste, um vendedor emburrado, ou um vendedor que, né, carisma baixo, voz amena ali, não. Entrou na reunião, entra, né? Animado, entra com energia, né? Mesmo que essa energia você não tá, você se programa pra, tá, entrar na reunião, aí já sorriso, tá ali mais receptivo, porque pede, né? A posição pede algumas coisas e você tem que saber transitar dentro desses ambientes também. Mas não todos os dias são bons e não é todo dia que a gente tá feliz e tá tudo certo. Mas é a gente saber entrar nesse papel e conseguir atuar bem dentro disso. Exato. Não esperem me encontrar na rua e eu tá alegríssima e extremamente extrovertida. Eu já gastei todo o carisma durante as reuniões comerciais. Cara, pior que quando eu comecei em vendas, eu falava que eu odiava. Não vou nem falar vendas no geral, porque quando eu era propagandista, eu nem via como vendas, mas na verdade era. Eu odiava muito. E aí, essa coisa do telefone, a questão é, eu não sei se eu era boa ou não, mas eu nunca fui preguiçosa. E aí me davam a lista lá, telefônica, as listas amarelas, liga pra 1000 empresas. Eu ligava pra 1000 empresas. E aí saía, né? Porque se você não vence na técnica, você vence no volume. Então, eu comecei minha história com vendas, ela foi indo atrás de dinheiro. Eu sempre gostei de dinheiro, queria ganhar mais. E aí, saí de propagandista, fui vender plano de saúde, aí veio uma comissão boa, falei, epa, peraí, aqui vai dar um dinheiro. Então, se dava dinheiro, eu vestia esse personagem. Mas toda vez que eu ia entrar em call, eu ficava assim, ó. Era uma coisa tão difícil pra mim, porque eu me considerava muito tímida. Você vê bem, pra tu ver. Mas eu me considerava muito tímida exatamente porque eu era criança que não queria ligar na pizzaria, entendeu? Tipo, tinha medo de telefone e tal. Então, na minha cabeça, isso era timidez. E eu vestia esse personagem. E eu falava, eu nunca vou ficar trabalhando com isso. Eu vou fazer isso só um tempo, depois eu quero ir pra marketing, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas, de novo, né? Aí também não que tenha aparecido muita coisa, as coisas foram caminhando assim. Mas um dia eu virei uma chave do tipo... não precisa ser tão forçado. Cada um tem seu jeito de trabalhar, porque eu tentava copiar o jeito das pessoas à minha volta. E eu fui casada com um vendedor muito sorridente, muito alegre. E se eu tentava fazer igual a ele, cara, não, nossa, sério, eu me sentia tão pateta, assim. Aí eu entendi que tava tudo bem também, né? Eu puxar um papo normal, ou não fazer 1 milhão de rapport, porque, juro, todo mundo era assim, né, minha volta. Eu trabalhava no escritório, você escutava todo mundo. Ah, tá frio aí? Nossa, aqui também tá frio. E você que descasca esse abacaxi? Você bate no peito e chuta pro gol. E eu, cara, eu detestava isso, até as piadinhas vai ficando igual de todo mundo, né? Exato, todo mundo. Aí eu comecei a ficar de saco cheio, comecei a falar, quer saber, eu vou ser eu. Eu sou uma pessoa direta, sou uma pessoa meio papum. Quer falar, quer, também não quer, vamos pro próximo. E eu comecei a meio que aplicar isso. Claro, não xingava ninguém, né? Só mentalmente. Mas eu comecei a ver que também a gente ser a gente mesmo funciona muito melhor. Total. Desde que, de novo, tem a técnica, enfim. Mas essa coisa desse raporzão forçado que rolava, não, hoje eu aprendi a fazer uma coisa natural. Tipo, você tá em cidade, legal, conheço, não conheço, tipo, sabe? Nada demais, assim, e tocar o barco. Ser muito Agora resolvida. entra a hora que eu vou ser desmascarada, porque se tem algum lead que tá me assistindo, vai entender que isso era uma técnica. Eu uso muito coisas que eu vejo que é pessoal na hora. Pô, hoje a gente faz, talvez a grande maioria das nossas reuniões online. E aí, quando você faz uma reunião online, o seu rapport, ele é muito dentro daquela tela, o que eu posso usar ou fazer. E aí, você tem pouca coisa pra puxar, né? Então, uma coisa que eu gosto muito é de óculos. Se eu vejo que a pessoa tá usando um óculos, eu falo, caraca, olha que legal o seu óculos, ou tal coisa. Ou um cenário, petzinho, alguma coisa que tem. Porque isso fica pessoal. Sim. E aí, eu trago isso rápido e já mudo de assunto. Tipo, tem que parecer uma coisa espontânea. E aí, você usa isso como técnica de rapport. As pessoas gostam de rapport. Isso é um ponto que eu demorei um tempo pra fazer. Eu entrava na reunião e falava, oi, tudo bem? Vamos fazer tal. Zero! Eu não fazia... Tem que ter uma maciada ali, nada, né? eu não fazia nada no início. Colocar Era, um lubrificante, assim, muito objetivo. Eu entrava e falava, oi, tudo bem? Eu sou a Tainá, tal coisa, beleza. Vamos começar? Assina agora, um abraço.
rápido. E aí eu falei, não, as pessoas gostam de daquela conversinha no corredor, ou quando você chega numa sala de reunião presencial, nossa, você quer uma água, tal coisa, ou café, tá, eu tenho que fazer isso, então as pessoas gostam disso, beleza, maravilha, que eu sou muito prática em quase tudo. E aí eu falei, tá, isso funciona, o que eu vou querer usar, o que funciona pra mim, ótimo, fala do tempo, esquece, eu nunca falo sobre isso, eu falo sobre coisas que pra mim é pessoal, ou eu consigo envolver algo meu pra já criar algum tipo de abertura de intimidade mais rápido. E aí eu vi que isso funciona mais. Mas eu sempre procurava alguma coisa que se diferenciasse. E eu acho que um ponto que eu sempre falo pros vendedores. Você vai assistir muita gravação minha. E o seu processo de onboarding, você vai ver muito material. Você vai cansar da minha voz. Quando você for começar a fazer, não tenta fazer igual eu. Porque eu trabalho aqui já há 6 anos. Quando você entrar, você não vai fazer igual eu. Porque eu já tô aqui há 6 anos. Isso é bastante tempo. Então, se eu falo do jeito que eu falo hoje, é porque veio de uma bagagem histórica. Não tenta replicar exatamente igual, tenta entender. Por que eu tô falando isso? Ou o que tá por trás disso? E aí eu quero que você faça do seu jeito. Eu quero que você explique como você se sente à vontade explicando isso. Que vai ser diferente do jeito que eu explico. Mas se a gente vai explicar como que eu pego a água no filtro, vai ser sempre igual. Você aperta o botão e aí você põe o copo. Mas se você quiser envolver qualquer outra coisa pra explicar por que esse filtro é excelente, vai e arrasa. Mas o como eu ponho água, você aperta o botão e faz. Isso pra mim é sempre a base. Nossa, o eu amei jeito é o jeito isso. que você explica isso. Eu adorei. Tão fácil. Mas tem que deixar eles à vontade pra não replicarem ou tentarem fazer exatamente igual você. Que senão você vai criar uma máquina de vocês e não é isso que vai engajar. Eu vou contar uma história engraçada minha, depois você vai contar uma sua. Tá bom. Mas falando nesse assunto específico, nessa de eu repetir o que as outras pessoas falam, o meu ex-marido, ele fala... Vergonha de pensar que eu já fiz isso, gente, que olha. Ele falava nas calls assim, mais um dia, eu com essa cara feia aqui, me desculpa de estar aqui com essa cara feia. Era o rapport dele. Eu fui tentar fazer também. Era um cara. Aham. Aí o cara, não, Bárbara, você é bonita. Levou pro Cara, outro. ficou parecendo que eu tava, tipo assim, fazendo qualquer coisa, menos rapport. Gente, olha que sem noção, não pensei. Eu só pensei, com ele funciona, vou testar aqui. Nossa, que vergonha, sério. O cara ficou assim, não, imagina, o que você fala pra uma mulher Sim. na hora que ela chega e fala, desculpa com a minha cara feia. Ninguém faz isso, gente. Acho que tem uma história disso também que é muito legal, assim. A vendedora e o vendedor, às vezes, eles podem fazer exatamente a mesma coisa. Mas não vai ter o mesmo resultado. Tem que ser um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala ou faz algumas brincadeiras querendo trazer um rapport ou aproximar ou criar uma intimidade, você dá uma abertura pra um lugar que não é pra ir por esse lugar. Tipo, quando você fala querendo ser simpático ou querer fazer alguma brincadeira de vendas. Tipo, melhor agora que você tá aqui, ou alguma coisa assim. Gente, não façam isso, tá? Mulheres, Não por façam favor, isso. em vendas, nunca façam isso. Ou vai parecer que vai dar certo se você ouvir Não uma vai. call de um homem, mas não vai. Não vai, não espelhem dessa forma. Ou vai, né? Não sei se é o objetivo. também. Eu sempre deixo, tipo, portas muito fechadas tem que pra ser. qualquer coisa assim. E então, eu corto na hora. Então, eu já nem dou algumas aberturas. Eu trabalho um rapport pra um outro lado. Trabalho, coisas. Não precisa ser tão íntimo, Não né? precisa. Acho que algumas barreiras devem ser criadas quando você começa a fazer isso, porque senão depois fica desagradável e pra cortar, fala, caraca, se eu cortar isso aqui desse jeito, agora eu vou perder isso e a venda. Eu não vou conseguir fazer nada, né? Não vai ser legal. Então, não repliquem exatamente a mesma coisa e mulheres, pensem bem quando vocês vão falar algumas frases, duplos sentidos nunca são bons, de uma maneira bem geral. É difícil, porque a gente fica tão acostumado a ouvir os outros, né? Que a gente tende a replicar sem pensar nesse lado e, querendo ou não, né? Vivemos no mundo que vivemos, então. Exato. Eu tive muita sorte na vida que eu tive pouquíssimos casos, assim, de gente que perdeu a mão, sabe? Aham. Mas é porque eu sou muito séria em call. Tudo que eu Eu sou também. pateta e palhaça aqui, na call, assim, numa primeira call, dificilmente a pessoa vai ter uma abertura muito grande comigo. É muito, muito mais profissional, muito mais direta. Com o tempo, eu vou ganhando. Eu tenho um caso Amizade. engraçado pessoal que você contou. Eu vou contar o meu Vai. agora. Uma vez eu saí com uma pessoa do Tinder. Marquei um date, tudo. A gente foi jantar num lugar. E aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Você sempre fala sobre o que você faz. Eu faço isso, beleza. Aí,
comecei essa conversa do o que você faz? A pessoa começou a contar, trabalho no time de marketing de uma empresa, XYZ, papapá. E aí eu comecei a fazer umas perguntas que eu falei, gente, eu tô fazendo discover com essa pessoa, que grande maravilha, ótimo. O que você tem, né? Enfim. E aí eu falei, eu acho que isso não vai dar certo a um nível de relacionamento pessoal, isso aqui não vai dar certo. Mas ele realmente tem um problema que a gente consegue resolver aqui na agência. E aí eu falei, tá, já tô aqui. Ai, não. Eu passei essa maquiagem, saí de casa. Falei, Vou vender. vou fazer hoje, vai fazer valer essa maquiagem. Já que o date não ia pra um lado romântico, bom. Falei, tá, beleza. Terminou o jantar, super simpático, maravilha. Ótima o jantar, a conversa foi boa. A gente só não tinha química mesmo, mas a conversa foi ótima. E aí eu falei, então, tal pessoa, olha, eu acho que a nível romântico isso não vai dar certo, mas eu realmente acho que a gente consegue te ajudar em XYZ desafios. Se você quiser conversar sobre isso, maravilha. Me manda mensagem, a gente conversa. Perfeito. Passou, eu falei, tá, o date não foi bom, também não vai evoluir nada. Mas ele me mandou mensagem na segunda-feira, me mandou mensagem e falou, conversa com meu chefe, vamos conversar sobre tudo isso que a gente falou desse Gente, tudo é date. network. E aí eu falei, vamos? Claro que vamos. Beleza. Aí eu tinha que subir no CRM, eu ia subir com que fonte, Babi? Que fonte que é isso? Eu vou botar Tinder? Sim. Ué, é uma fonte. E aí eu fiz a De repente já bota um patrocinado no Tinder. Vai que eu peço pra agência, na época, né, patrocinar o meu premium, que, né? Enfim, fiz a reunião com o chefe dele. A reunião foi ótima. Eles viraram clientes da agência. E eles foram clientes da agência por bastante tempo. E aí, depois, né, que isso evoluiu, eu falei pro Fábio, Fábio, então, eu conheci essa pessoa num date, tudo, mas não deu certo e tudo. Eu não atendo cliente, então tá tudo certo. Mas eles vão fechar com a gente vai mandar um contrato aqui e... Quando a fonte estiver lá, outbound, self-source... Você pode até transformar um date ruim num cliente novo. Sempre pode dar bom pra algum lado, né, Babi? Também sempre pode dar ruim. É incrível. Comigo sempre dá ruim pros dois lados. Cara, mas assim, eu sou uma pessoa... Eu gosto de conhecer pessoas. E independente se evolui pra alguma coisa ou não... Cara, eu adoro ter conexões. Então, assim, tem gente que, tipo, sei lá, conheci também aplicativo, sai uma vez. E trabalha em tech. Pô, toda vez encontro, faço questão de ir lá ver a pessoa, sabe? Sim. Perguntar se tá tudo bem. Tipo, acho que a gente tem que entender também na vida que infelizmente, mas ou felizmente, tudo é networking também. Sim. Sabe? Então, assim, pô, tá ali, fez bem, ainda vendeu. E eu acho que o nosso eu no trabalho e o nosso eu pessoal não podem ser tão diferentes. Concordo. Porque senão fica muito pesado essa carga do dia a dia. Eu acho que tem, a voz do sorriso não é tão animada como a minha voz normal, ou eu, né, na minha vida normal, mas a essência do que a gente é como profissional, se é muito diferente, fica insustentável no médio e longo prazo. E eu acho que as coisas estão muito atreladas. Talvez não só pra mim, que, enfim, eu conheci a minha noiva agora no trabalho, a gente ia casar e tudo, mas é tudo muito a mesma coisa. Você precisa conseguir ter a mesma base, você precisa conseguir ter a mesma premissa do que é inegociável pra você na sua vida pessoal e no trabalho. Você precisa conseguir balancear um pouco mais isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso vem muito com a senioridade. Porque no começo a gente trabalha pra ter um salário. Ou a gente trabalha, sei lá, porque a gente tem um sonho, alguma coisa, precisa do dinheiro. Mas a partir do momento que a gente trabalha também, porque a gente gosta do que faz, e isso acontece. Pode demorar mais pra uns, menos pra outros, mas acontece. Sim. Tipo, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Vou dizer que se eu fosse herdeira eu ia trabalhar? Não sei, né? Depende do nível de herdeira, eu sou gastona. Mas assim, a partir do momento que você gosta do que faz, vestir a camisa não é aquela coisa forçada de gritar o grito de guerra. É simplesmente você entender que você também representa aquela empresa. No seu caso, você é sócio, mas eu, por exemplo, sou do quadro societário da empresa que eu trabalho. E nem da anterior. Só que em ambas eu posso dizer assim, que eu era a cara da anterior pra tudo que fosse pra parceiros, etc. E hoje eu tô buscando o mesmo nível na empresa que eu tô hoje. Porque assim, se eu cresço, a empresa cresce. E vice-versa. Então, assim, a partir do momento que você cresce um pouco na carreira, isso é quase impossível dividir. Não dá. Não dá porque faz parte de você. E a gente passa o dia inteiro fazendo isso.
Eu acho que só um ponto que as pessoas têm que tomar cuidado em relação a isso é que a gente tem que gostar do que a gente faz, mas a gente não vai gostar de tudo. É. Porque tem gente que idealiza, Babi, num ponto que não vai fazer uma coisa que não gosta. Gente, eu adoro o que eu faço. Babi, você gosta de tudo que você faz? Acho que não. Sempre vai ter aquela coisa, aquele processo que você fala, caralho, que saco fazer isso daqui. Mas faz parte. Ninguém, né? Somos adultos, não fazemos só o que queremos. Mas, no geral, o saldo, quando você termina seu dia, você tem que falar, pô, caraca, legal, né? Fui bem hoje, que dia legal, gosto do que eu tô fazendo e tudo, ou meu propósito tá alinhado com o que eu quero, mas não são todas as funções, no geral, que você vai gostar. É, tipo, vendedor preencher CRM. É. Ó, assunto tenso. É verdade, é polêmico. Cara, tu polêmico. sabe que eu vi um cara no LinkedIn essa semana, aleatório, falando assim, preencher CRM é coisa do passado. Ele tá vendendo alguma coisa aí, Aham. e aí ele postando totalmente contra. Eu pensei, Aham. gente, se eu tenho um time, e meu time lê isso, eu não sei nem por onde eu começo. Porque como é que eu explico? Porque acho que ele tem uma AI que Que ouve preenche as conversas. sozinho. Aham. E, cara, realmente, chega um momento da empresa que tem tanto campo que ninguém preenche tudo. Sim. Só que, assim, faz parte da própria gestão, de treinamento de organização, vai além de só ter informação ali, né? sim. É. Aham. E aí eu achei muito bizarro, assim, o cara indo contra uma coisa que a gente tá há anos tentando fazer acontecer. Eu acho que envolve muito uma rotina, né? E um comportamento base. Eu acho que sempre é muito mais difícil quando a empresa já fazia de uma certa maneira ou não exigia algumas coisas, ela passa a exigir. Porque acho que é uma mudança cultural da estrutura. Quando as pessoas elas já entram num modelo e numa estrutura, é muito mais fácil essa pessoa já entrar sem uma bagagem de como era antes. O como era antes acaba para algumas pessoas tendo uma curva evolutiva mais rápida, alguns mais devagar, enfim. Mas sempre existe. Mas eu concordo com você. Tem hoje processos que são extremamente burocráticos que aí realmente não faz sentido, perde muito tempo. E aí é o excesso de burocratização ou de propriedades que a gente tá falando aqui. Ai, nossa, tá. Eu tô amando várias histórias boas. Você meio que contou uma, mas vou perguntar do mesmo jeito. Teve alguma negociação muito especial que te marcou muito, seja por desafio ou por aprendizado? Olha, eu acho que teve um deal que não fechou ainda, tá? Já passou 3 vezes no nosso funil, que é uma montadora. E a gente já chegou a evoluir bastante com eles, mas em negociar com empresas chinesas, você aí de casa é sempre muito complexo, tá? Mas, pô, a gente fez uma reunião de falar inglês. Pra mim, assim, inglês sempre foi um desafio. Tipo, eu faço reunião em português perfeito. Em inglês eu fico um pouco confiante. E eu falo inglês, mas e a confiança, né? E aí, pô, inglês e tudo, e aí os caras falando em mandarim entre eles, e aí você falando, caraca, que loucura, que dia é esse dia de hoje, né? E aí eu acho que quando entra sempre uma grande marca na mesa, que é uma marca realmente, tipo, globalmente conhecida, ou que a gente tem a oportunidade de estar participando nisso, sempre passa na minha cabeça, tipo, uma história de, caraca, 17 pessoas, 3 mil reais o MRR, e hoje a gente tá aqui. E aí eu fico tipo, caraca, olha, a gente conseguiu junto. A gente junto conseguiu estar aqui e a gente tá preparado. A gente tem um serviço pra entregar pra eles. Tipo, eles precisam de algo que a gente resolve como dor. E aí isso me deixa, assim, extremamente feliz e contente com algumas portas e oportunidades que a gente começa a ter. E aí isso me deixa extremamente animada. E aí talvez seja hoje meu principal motivador pra, todo dia vamos entregar, vamos fazer, vamos motivar todo mundo, porque eu acredito muito. E aí eu sempre falo, gente, quando eu sair aqui da agência, vocês podem acreditar que se eu não tô acreditando mais, algo aconteceu. Porque eu acredito muito de todo dia acordar motivada pra falar, cara, eu vejo o futuro na gente, eu acho que o que a gente tá construindo é foda, acho que a gente tem muito potencial, acho que o mercado precisa disso e eu quero ajudar a construir isso. E hoje, pra mim, se eu não acreditar desse jeito, que tesão que você vai ter de acordar todo dia e, trabalhar pra caramba, entregar, fazer e acontecer? Eu não tenho. Então, eu hoje ainda fico muito motivada e ver essas conquistas, eu paro e comemoro, Babi. Eu não sou daquelas pessoas que, eu não tô curtindo a jornada. Dia normal, vendi 5 Não. milhões de dólares, tudo bem, acontece. Não, eu paro, eu comemoro, eu falo, caraca,
parabéns pra mim. Tipo, eu tenho muito isso de celebrar algumas coisas que eu falo, gente, há tempos atrás a gente não ia estar aqui. A gente tem que comemorar isso aqui é muito legal. E uma coisa que me deixa muito feliz é quando entra alguém no time e aí você vê essa pessoa rampar. E aí você vê ela fazer, tipo, as primeiras vendas sozinha. Aquele brilho da pessoa que conseguiu fazer sozinho. E, tipo, eu consegui ajudar essa pessoa a conseguir se desenvolver e fazer isso. Isso me deixa hoje extremamente animada também. Ai, que bonito. Que lindo. Aproveitando que a gente tá falando, então, dessas pessoinhas, né, dos liderados. Vamos dar algumas dicas aqui, então, para quem ou tá iniciando ou quer iniciar numa carreira de vendas. O que você acredita que, para quem tá no início de carreira, tem que ter como soft skill e como hard skill? Tá. Eu acho que o primeiro ponto é você ter que entender o que você precisa para entregar a meta. Eu acho que as pessoas hoje fazem pouca conta e elas se sentem pouco protagonistas desse processo. E o que me ajudou lá atrás, quando eu falei que, eu bati todas as metas, eu entendia. Tá, a minha meta é o quê? É o ACV, que é o valor anual do contrato? A minha meta é o MRR? O que é a minha meta? Tá, minha meta é X. Olhando para um ticket da empresa, esse X é quantas vendas? É 1, 2, 3, 4. Quantas? E aí eu entendia na minha cabeça, tipo, tá, a meta é isso, são 4 clientes. É 4 clientes, Babi. Aí você vai atrás dos 4 clientes. Quem que esse mês vai poder ser um desses 4 clientes? E aí você foca numa skill pra isso. Então, eu acho que hoje muito do que falta é as pessoas se sentirem protagonistas. Então, você entrou num lugar novo comercial, existe uma meta? Entenda essa meta, né? E entenda o que, dado o contexto da empresa, você precisa para entregar essa meta. Então, se a minha meta são 4 clientes, que isso vai dar o valor do faturamento, do ACV, do MRR que eu preciso. Tá, para eu fechar 4 vendas, qual é a taxa de conversão média que a empresa tem? Então, eu preciso fazer tantas reuniões. Para eu fazer tantas reuniões, eu tenho que lidar com... Faz a conta. Você precisa entender ao longo do mês se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Então, se sinta protagonista, entenda a sua meta. Acho que isso é uma skill, pergunte, né? Consiga articular para isso é muito importante. E eu estimulo muitos vendedores. Vendedor que não tá escrevendo na planilha de metas que a gente faz, ou na lógica fazendo simulação, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque se você não tá simulando, você não tá nem um pouco interessado em entender como que você vai... Nossa, que saudade dessa época que eu entregar, botava lá, se eu vender anual, né? quanto que eu ganho, se eu vender mensal, se eu der 5% a menos. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. É você se Tem que sentir... sonhar, cara. Você tem que sonhar. pensar que eu vou conseguir, com quem que eu vou conseguir, visualizar. Eu sempre visualizo muito várias coisas. Mas acho que esse primeiro entendimento é muito importante. Faça perguntas. Pergunte. O seu gestor, quando você não pergunta, ele acha que você não entendeu. Então, pergunte. Se mostre interessado dentro disso. Eu acho que rapport é importante. Eu acho que escutativa é importante. Isso pensando em skills ali que você consegue ir desenvolvendo, né? De maneira geral, vendas, você precisa ser uma pessoa que se organiza. De uma maneira tradicional do que é uma organização? Pouco. Mas da sua maneira. Como que você se organiza? Você precisa se organizar de algum jeito, né? O que você faz no seu dia? O que você faz? Não sei, você acorda e aí você faz o quê? E aí depois você faz o quê? O que é o próximo passo do que você tá fazendo? Então, algum tipo de organização você precisa ter. E tem uma coisa que o Fábio me ensinou muito, que é o que você acha de você, o que o seu gestor acha de você e o que a empresa acha, tem que ser minimamente parecido. Então, se o seu gestor, para ele é muito importante que você preencha X propriedade, ele só vai olhar essa X propriedade? Ou se para ele o que ele olha todo dia no final do dia, quantas tarefas você fez? E aí você tá, foda-se com isso, mas você tá preocupado em fazer outbound, vocês já estão desalinhados aí. E aí ele vai estar te avaliando por uma coisa e você vai estar entregando outra. Isso é tão básico. Só que às vezes tem vendedor sênior que a gente tem que explicar. Se a empresa está te pedindo, anjo, faz? Faz. Entende o que você está sendo cobrado. E eu gosto sempre de entender como o seu gestor olha o que você está sendo cobrado. Então, às vezes, o Fábio, ele ficava olhando e aí ele fazia filtros. A gente usa HubSpot hoje como CRM. E aí ele fazia filtros no HubSpot. Antes de entender tudo, eu anotava os filtros que ele estava fazendo. Porque se eu sei que antes da reunião com ele, ele vai olhar esses filtros, eu vou fazer o filtro antes e eu já vou arrumar o que ele tá puxando. Não é mesmo? Aplausos. Então, entende o que tá por trás. E aí, hoje, o Vitor, que é do meu time, o que eu faço com ele?
antes de eu falar o que eu vou olhar, eu explico pra ele como que eu olho isso. Então, Vitor, olha, eu faço esse filtro, tira um print. Ou você quer que a gente grave essa reunião? Você assiste depois. É isso daqui que eu vou olhar. Então, vamos lá. Por que eu tô olhando isso daqui? Aí eu já explico, já falo. Eu tô olhando isso daqui porque com isso daqui eu consigo ver o que você evoluiu no funil e você só não registrou, mas você evoluiu. Legal, você evoluiu, parabéns, maravilha. Mas você não preencheu a propriedade. Então no nosso relatório lá no final do mês, quando a gente vai reportar, isso não vai aparecer. E aí se não tá no CRM, não existe. E aí parabéns, você fez, você pode até vender, mas não vai estar no relatório. Cara, eu sei que isso parece básico, mas assim, ó, muito vendedor, sênior, gente sênior que não consegue compreender isso. E é uma coisa básica. E, cara, eu acho que isso, de verdade, isso é uma coisa que me ajudou muito, porque isso é gente esperta. Cara, se teu chefe tá pedindo pra você preencher o X, você preencheu A, B, C, D, Y. Menos o X? Menos o X. Foda-se que você preencheu. Ele não vai ligar pro restante. Ele vai olhar e falar, não fez o que eu pedi. Eu só pedi isso. E aí você vai ficar com a sensação pessoal do tipo, caraca, eu Aí fiz fica tanta aquela coisa de vítima, né? Poxa, mas isso aqui... Ah, anjo, presta atenção. Não, gente, sério, se a empresa tá pedindo, cara, se a tua liderança tá pedindo, a empresa tá pedindo. Porque se a liderança pede, é porque a liderança dele pede, assim, Exato. Tem um sucessivamente. motivo. Tem motivo. Às vezes você pode concordar ou você discordar desse motivo. E não muda nada. Mas não vai mudar, você vai ter que fazer de qualquer maneira. Então eu sempre tento entender os porquês das coisas. Eu acho que perguntar e ser curioso é uma skill muito importante que eu sempre olho. A pessoa tem que ser curiosa pra entender as coisas, e não sempre só aceitar de primeira tudo que você fala. Eu adoro uma dose de curiosidade. Então, a pessoa ser curiosa e saber fazer boas perguntas. Hoje, as pessoas sabem fazer pouco boas perguntas. Então, quando você consegue fazer boas perguntas, você entendeu o porquê. E aí, se você entendeu o porquê, você vai fazer. Porque você entendeu o porquê que tem que ser feito, né? Então, olha, isso daqui eu preciso que você preencha, porque naquele relatório que a gente vai olhar o volume de SQLs, puxa dessa propriedade. E aí, quando você não preenche essa propriedade, não contabiliza pro SQL, o funil tá quebrado. Olha que maravilha. Que bom. Muito bom, né? E eu acho que tem, acrescentando mais um pontinho, além disso, todo vendedor precisa ter o próprio relatório, a maneira que se organiza, igual você falou. Então, não necessariamente a empresa vai te dar todos os números. Porque se pra Tainá, por exemplo, que é líder, o que ela tá precisando ver, ela tá vendo, tá tudo certo. Só que às vezes vai ter outras informações que eu, como vendedora, preciso pra organizar meu dia a dia, pra me planejar. Eu não posso ficar esperando que ela venha e me fale, olha, tá aqui, tá? Usa isso. Cara, vai lá, cria um relatório, pede um relatório. Né? Eu acho que essa coisa também de ser curioso e de colocar a mão na massa sem esperar Sim. vir um comando, cara, eu acho que isso é uma skill que as pessoas estão esquecendo. Também acho. Sabe? Não dá pra você esperar que te expliquem absolutamente tudo. Lá atrás, eu olhava... Lembra que eu falei que eu olhava a meta? E aí eu puxava o que eu preciso pra essa meta. Quantas reuniões, quantas vendas e tudo mais. Chegava no meio do mês e eu via que, tipo, se continuar nessa evolução do que eu fiz na semana 1 e da semana 2, na semana 3 e na 4, não vai dar. É uma estatística, gente. Também é um pouco de estatística. Não é só, nossa, eu sou um vendedor ótimo. Não vai. Você não vai Gente, vender é tudo. número. Não vai. E aí eu começava a puxar de descartado. Por que eu descartei? Foi porque postergou o projeto? Maravilha, eu vou tentar reativar ele esse mês. Porque eu preciso de mais número nesse funil. E a gente não ficar esperando tudo o lead vindo do inbound ou do marketing ou do pré-vendas. Não é. Você tem uma carteira, você começa a ter relacionamento. Não fechou por algum motivo. Hoje pode ser diferente. Você reativa a sua carteira? Como que você estrutura o seu networking e tudo? Então eu sempre olhava isso. E aí eu vi o que faltava e começava a ativar os meus contatos, literalmente. E vendedor bom, no primeiro dia do mês, quando faz essa análise, sabe se tem o que precisa para bater meta ou não. E aí você tem o mês todo para correr atrás. Se você não faz essa análise, e aí você, no meio do mês, fala, nossa, que loucura, eu não tinha. Aí já perdeu metade da largada. Exato. Mas eu acho que isso parte também de um pressuposto quando a meta da empresa ela é possível e factível. Porque tem umas empresas, né? Sabemos. A gente tá parte de pressuposto que a gente trabalha em empresas bacanas. Cara, eu já trabalhei em uma que mudava a meta quando a gente começava a bater. Era uma loucura. Aí aumentava. E diminuía a comissão também. Do nada, chamava todo mundo numa sala. Ai, gente, a comissão de vocês baixou, tá? Estão ganhando muito. Juro por Deus. Era ótimo. Cair de moto era melhor. E aí eu acho que disso tudo, o que é importante?
Você ter limites muito claros, você ter muito articulado sobre tudo isso e fazer contas às vezes, né? Se parte de uma gestão comercial que é empírica e bota metas inatingíveis, é você mostrar com base, muitas vezes, em dados e histórico, que olha, isso não é possível. Você não precisa falar exatamente que meta que você acha que deveria ser, porque talvez um Ou pouquinho então questionar. ousado. Como que você acredita que eu vou chegar nessa meta Exato. se os dados históricos são Ou esses? como que você fez o desenho dessa meta? O que você entendeu? Que eu tenha que fechar quantos clientes, com qual valor de contrato ou com qual estrutura? E entender também, muitas vezes, isso é principalmente para os vendedores que vão fazer transição de carreira, né? Ou de, não só de carreira pensando, eu vou sair do marketing e vou vender tech, ou eu vou sair da empresa X e vou para Y. Gente, existe um processo de rampagem. E a luva do vendedor? Se você não sabe negociar, gente, a sua mudança de carreira, você não sabe negociar quase nada, né, Babi? Não consigo negociar pra você, vai conseguir negociar pra empresa? Então, eu acho que é importante você entender que vendedor tem rampagem, por mais que alguns achem que são super-heróis e que vão entrar arrasando, não vão. Existe uma lógica de rampagem, ainda mais, independente da senioridade, existe uma lógica de rampagem. E é importante você entender que existe ciclos de venda da empresa. Então, minha meta quando eu entrar vai ser de tanto, mas o ciclo de venda da empresa é de 60 dias. Pô, quando você entrar, mesmo os leads que você falar no primeiro mês, não vão fechar no primeiro mês. Você não vai vender no primeiro mês, possivelmente. Então, é você conseguir, em entrevistas também, em processos comerciais, fazer perguntas relevantes para você negociar a sua chegada e alinhar a expectativa. Isso é pra quem já tem um pouquinho mais de experiência, né? Porque, né, gente? Não dá pra chegar assim, oi, tudo bem, eu quero R$1 milhão, eu quero uma rampagem, eu quero receber 60% da comissão durante 6 meses. E eu comecei hoje. Eu fiz um treinamento online de vendas. Exato. É isso, né, gente? Mas tem gente que não negocia. Não, E eu aí acho que daria não pra alinha fazer. expectativa. Inclusive, em algum momento isso vai acontecer. Acho que eu vou trazer várias líderes aqui. Da gente como se posicionar frente a propostas, frente a oportunidades. Porque, cara, todo mundo, eu posso garantir que todo mundo, pelo menos em vendas, já caiu no famoso, cara, você é a pessoa para essa vaga, você vai desenvolver essa área na empresa, vai ser incrível, é uma vaga XYZ, e no final você tá sendo jogado que nem um peão pra lá e pra cá, porque não sabe o que fazer, que você gosta do seu trabalho, e não tem um plano de carreira, não. Então, assim, eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo, que eu falei pra ela, eu falei assim, cara, uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi o dia que eu aprendi a falar não para oportunidades dentro de casa. Porque sempre vem como uma grande oportunidade. E quando a gente quer crescer, a gente tem essa sede, a gente fica feliz por ser considerado. Só que muitas vezes vem totalmente desestruturado. Sim. Na minha última experiência veio como assim, a gente não consegue te dar uma vaga global, mas a gente vai te dar uma vaga local. Gente, não tinha um time local. Eu inventava só pra mim, ai, que orgulho, tá? E eu vou ser líder de quem? Né? Eu vou fazer o quê? Isso a gente vai ver. Você vai desenvolver comigo. Já caí nessa. Vou desenvolver nada, meu anjo. Você tá me fazendo uma proposta, você tem que vir com ela desenvolvida. Então tem que tomar cuidado, mas assim, isso é um podcast inteiro só sobre isso. Só sobre isso. Não cair em ciladas. Não cair em cilada. Ixi, mas com certeza todo mundo já caiu em alguma. Mais de um. Você não tanto, né? Porque você teve uma carreira bem linear, né? Sabe? Bem linear, sim. Sortuda. Nossa, gente, olha, uma montanha-russa. Pra gente começar a encerrar, a gente falou alguns conselhos para vendedores, que também daria um podcast só assim, dicas de vendas. O que você daria de conselho para quem sonha em liderar um time de vendas? E eu acho que vendedor é um bicho diferente, e um sempre é muito diferente do outro, e é uma skill muito específica que a gente tem e tudo. Eu acho que é você não tentar colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, porque isso você vai matar os seus vendedores de uma maneira muito geral. Você entender realmente o que é importante a nível de CRM, a nível de processo, de preenchimento, processo extremamente detalhado, com a minúcia do muita coisa, não vai funcionar, e aí você vai sair do nada pro menos ainda que você tinha. Então, você entender realmente o que é importante, o menos é mais, porque se com menos você já consegue puxar os inputs, vai assim, e garante uma taxa de preenchimento maior. Isso é um ponto.
né? E eu acho que é como você desenvolve os seus vendedores para não cair numa inércia, né? Porque eu acho que vendedor bom é vendedor ambicioso. Não é porque num mês eu ganhei tanto que se no outro mês eu ganhar o mesmo tanto eu vou estar feliz. Não vai. Se você sentir o sabor de quanto é ganhar X, o vendedor bom, ele não vai querer ganhar mais esse mesmo X no outro mês. Ele vai querer ganhar 2 vezes, 1,5 vezes esse X. Então é você conseguir desenvolvendo o seu time para que eles queiram mais. Porque se as pessoas elas não querem mais, elas não querem vender mais ou se estruturar mais, tá na carreira errada, é melhor fazer uma outra coisa, porque na carreira de venda você precisa ter essa ambição, não é pra você gostar de dinheiro. Porque se não gostar de dinheiro, vai ficar aqueles vendedores mornos que trabalham com a própria carteira só que vende exatamente a mesma coisa todo mês. Tira pedido. E, enfim, isso para alguns modelos de negócio vai funcionar, mas não para todos. Eu acho que tá caindo em desuso. Sério ainda tem bastante. Tem muito, até porque quando a pessoa tá muitos anos na mesma cadeira, na mesma empresa, isso acontece, é natural. Mas assim, ao mesmo tempo que isso acontece, isso é natural, pode vir um concorrente, pode uma coisa mudar muito rápido, essa pessoa ela vai ficar desacostumada a fazer processo e ela vai se perder. Concordo. Né? Não é sustentável. Tem que se atualizar, o vendedor ele sempre tem que se atualizar de uma maneira muito recorrente. Pô, agora veio AI. Como que a AI vai, dentro de uma cadeira de vendas, ajudar o nosso trabalho? Vai substituir, acho um pouco difícil, né? Ainda mais para venda consultiva, uma lógica relacional. Acho difícil. Então, pensar como que isso empodera, como que isso me deixa mais eficiente. E não querer afastar ou não usar. Pensa como que isso te ajuda a ganhar mais eficiência. Se hoje você lida com 30, 20 deals ativos no funil, com AI você consegue lidar com 40, e aí se sua taxa de conversão é tanto, você vai vender mais. E aí pensar isso como uma adição e não como um competidor. Muitos vendedores ficam, usou o CRM novo, não vou usar esse novo, eu gostava do antigo. Gente, já mudou. A empresa decidiu mudar, né? Por que você vai demorar tanto tempo pra aderir a uma coisa nova? Se seu chefe tá pedindo, meu amor. Eu acho que, eu não sei se isso é uma coisa de gente mais jovem, mas é como eu trabalho há muitos anos, pra mim é tão óbvio. Porque pra mim, se meu chefe estava pedindo, gente, eu vim de uma época, não sou tão velha, mas assim, trabalhei em indústria. Mas, cara, era simplesmente assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje em dia a gente é tão flexível, é tudo tão ok, que o pessoal esquece que tenha regras e que não é, se a pessoa tá te pedindo, tem que fazer. Exato. E eu acho que só mais um ponto sobre essa liderança, que eu acho que vale comentar, é por que você quer liderar um time de vendas? Exato. Porque, cara, eu acho que tem uma questão de ego tão grande quando a gente fala de liderança em vendas, porque vira um próximo passo tão óbvio. Só que muitas vezes nem é o que tu gosta, porque tu gosta do dinheiro. Você vai ganhar menos E é uma como skill líder. bem diferente. Eu acho Muito. que todas as cadeiras que envolvem liderança é uma skill muito diferente da do vendedor. Eu acho que hoje, talvez, por ter um time menor e por a gente ter mudado bastante o ICP, o ticket, a estrutura, eu ainda consigo vender. Né, eu consigo vender ao mesmo tempo que eu lidero uma pessoa a nível direto embaixo de mim e de maneira indireta toda a lógica de upsell e cross-sell que a gente tem com os clientes da base, muito trabalhando como par com o nosso time de CS, CX, enfim. Mas aí isso é uma outra página ali. Mas eu acho que hoje, talvez se eu fosse pensar em uma outra estrutura que eu não vendesse mais e aí o meu job fosse só garantir que o meu time tá sendo desenvolvido, preenchendo, entregando resultado. E eu não sei se eu ia querer. Eu gosto de vender. Exato. E tem muita gente que não se adapta a não ter a meta nas próprias mãos. E se frustra, porque não é fácil. Sim, não é fácil. Não é fácil. Eu gosto. Hoje eu penso na cadeira de liderança, talvez se eu tiver mais 1, 2 pessoas, ainda o Enterprise ficaria comigo. Mas eu gosto. Hoje eu não vejo isso sendo uma coisa que eu abriria a mão e eu seguiria feliz trabalhando, como eu falei pra vocês, motivada, animada, tudo. Eu gosto do contato, eu gosto do desafio, eu gosto de estar ali na trincheira e trazendo tudo. Eu gosto muito, isso me deixa muito animada, isso me motiva. Beleza, vamos fechar com vocês. Eu gosto de ainda de alguma maneira estar envolvida dentro disso. Não fazer isso e aí ter cadeiras, por exemplo, de direção comercial de grandes empresas, que você tem abaixo de você 20, 30 vendedores, e aí o seu job é só realmente desenvolver time, criar processo. Eu acho que é um outro tipo de skill que um bom vendedor não necessariamente é um bom gestor. Isso é um tabu muito grande do mercado. Não é. Eu não concordo. Pelo menos eu não acredito nisso. Cara, eu vi muitos.
Eu Não vi são. muitos horríveis. Não são. E aí é uma skill que não é um demérito você não ser gestor. Não é um demérito. Cara, As é pessoas veem isso. como um demérito, tipo, nossa, eu só sou vendedor. Gente, Só só não. sou vendedor não é. Meu amor, você provavelmente ganha mais que o seu gestor, deixa eu te avisar, se você for bom. Exato. E aí eu acho que é você saber o que você quer. Você realmente quer ser um líder ou você quer o status de ser um líder, né? Porque eu acho que não necessariamente uma coisa precisa levar a outra. Como uma outra coisa polêmica que você trouxe, vou trazer uma agora. Eu não acho que todo SDR ou BDR é o início de ser um vendedor. Eu não acho. Ai, a gente eu divide um neurônio, Tainá. Eu acho que são skills bem diferentes. Então, Cara, total. da mesma maneira, eu não acho que um bom vendedor vai ser um bom gestor, um bom SDR que performa Não bem. quer dizer que não vai, mas é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser, mas eu não acho que é uma São premissa skills de todo diferentes mundo. que essa pessoa vai desenvolver. Tá Total. tudo bem, por exemplo, eu fui uma boa SDR e fui uma boa vendedora. Mas eu vou dizer que quando eu comecei na cadeira de Você vendas, vira não foi chave tão muito fácil. grande, sim. Não foi tão simples assim. Eu achei que eu ia super performar, porque em SDR era muito fácil pra mim. Porque pra mim era uma job que eu fazia com as duas mãos nas costas. Quando cheguei em vendas, eu entendi que as coisas não eram bem assim. E, tipo, me desenvolvi, daí fui desenvolver skills. Então, não é porque você é muito bom numa parte do processo comercial que automaticamente... E eu acho que tem uma outra coisa. Não necessariamente a sua evolução de carreira tem que ser essa. Exato. Eu acho que todo esse DR, se ele quiser crescer, ele tem que ser vendedor? Não. Você tem várias empresas que tem gestor de pré-vendas, que tem só área de, né, uma lógica olhando para pré-vendas sênior. Você tem tudo isso. Tipo, tem projetos, tem outras coisas que você pode desenvolver, né? Tem Com o tempo, várias. assim, dentro, olhando pra várias. carreira. Mas tem gente que vai muito no óbvio e vai muito no estímulo, muitas vezes até profissional, que a empresa te coloca. E eu acredito muito naturalmente que você tem que estar alinhado com o objetivo do que a empresa quer pra você. Porque se a empresa amanhã querer pra mim que, sei lá, eu não venda mais nada e eu vá ter só... Não sei se é o que eu quero pra mim. Ouviu, Fábio? Sabe, não sei se é o que eu quero pra mim. E naturalmente, eu acho que as pessoas têm que estar atrelados às metas e os objetivos da empresa, mas antes de qualquer coisa, você é um profissional que é individual e que tem que entender o que você quer pra sua carreira. O que vai te motivar? O que vai te gente, deixar e assim, feliz? Cargo é uma coisa muito pequena. Cargo é muito pequeno. Hoje em dia, qualquer Zé Mané coloca lá CEO e tem uma pessoa na empresa, sabe? Já vi muitos. Cargo é uma coisa muito pequena. Se você vai se apegar em nome de cargo, Sim, sério, esquece. sim. Esquece. Não vai Exato. evoluir na carreira porque você vai estar pegado numa coisa que é muito pequena e vai te impedir de evoluir em outras áreas. Sim, total, Né? total. Ai, nossa, nosso papo tá maravilhoso. Ficaria aqui horas e horas a fio, mas tudo que é bom dura pouco. E aí, pra gente terminar, eu queria que você me dissesse, ou melhor, dissesse pra essas pessoas, ou algum livro, ou podcast, ou conteúdo que você indica pra quem... Vamos falar tanto de quem tá iniciando, tá se desenvolvendo na carreira de vendas, e também pra quem quer liderar, trabalhar nessa parte de liderança de times de vendas. Eu acho que, olhando recentemente, assim, tem um livro que eu gosto muito, que é o Hipercrescimento, do Aaron Ross, que acho que ele foge um pouco dos primeiros livros dele, que são um pouco mais básicos e traz uma lógica mais densa do que é uma empresa que segue crescendo e cresce sempre e cresce olhando para mercados e estruturas um pouco diferentes. Então, esse livro me impactou muito quando eu li ele a primeira vez. Quando a gente olha para cursos, eu fiz recentemente o curso da Win by Design de arquitetura de receita, e eu acho que foi um curso que, como vendas, me deu a visão que não adianta. Primeiro, né, quando a gente olha RevOps, é uma coisa que eu acredito muito e é o posicionamento da agência hoje, mas é a lógica que não adianta a gente encher balde furado. E por que para vendas não adianta encher um balde furado? Porque você vai ter que, meu anjo, vender cada vez mais se a empresa não estiver retendo os clientes. Porque a meta dela de faturamento, ela sempre vai crescer. Nunca vi uma meta de uma empresa diminuir o faturamento de um ano para o outro. Ela sempre vai crescer. E aí, se ela tiver um churn muito alto, você como vendas, o que você está vendendo hoje para o churn alto vai ter que ser cada vez maior para que na média, quando a gente for olhar o faturamento, ele crescer. Né? Então, o balde furado é uma coisa muito importante. Então, se você tá numa empresa que sempre vendas, tem que vender ainda mais e mais e mais, talvez essa empresa esteja com grandes problemas, né? E a lógica do perfil correto do cliente, de um atendimento, isso é muito importante. E antes eu achava, tipo, importante, né? Importante. Mas não o quão importante isso é para quando a gente olha isso até um nível de
ter metas menos utópicas e você conseguir realmente trabalhar um nível comercial mais sustentável, né? Mais factível. Então isso pra mim foi um ponto que eu gostei muito, recomendo muito o curso. Renata, maravilhosa, um beijo pra você se estiver assistindo a gente. Mas esse curso de arquitetura de receita foi muito bom pra mim, que eu consegui entender a fundo um pouco mais sobre métricas a nível de negócio. E não o comercial como um silo, mas como o comercial, marketing, pós-venda, tudo é uma estrutura só. E aí, quando você conhece essas métricas, é até muito para os gestores comerciais, perguntas e provocações que você vai fazer para os seus pares. Que você vai conseguir trocar, você vai conseguir influenciar, ajudar, entender, enfim. N coisas aqui. Acho que essas são as minhas 2 principais dicas a nível de conteúdo. Maravilha, muito obrigada Eu que pelas agradeço. dicas, pela sua participação. Adorei Eu te ter amei aqui. participar, gente. Adorei, Babi. Incrível o seu projeto, a iniciativa, o como isso está linkado com o seu propósito. Ver mulheres hoje, não só em vendas, mas puxando esse tipo de projeto é super importante pra gente se ver representada. Então eu fico muito feliz em participar disso e conseguir estar aqui com você. Ai, obrigada. Você quer deixar seu arroba, seu nome para as pessoas te seguirem no LinkedIn? Meu nome no LinkedIn é Tainá, Tainah Escocard. Mesma coisa no Instagram. No Instagram não vou prometer tanto conteúdo comercial, é mais pessoal mesmo. Mas no LinkedIn eu publico bastante coisa sobre a agência, projetos e entregas. E se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, 8D Hubify no Google, no ChatGPT, em qualquer lugar que você for buscar, e a gente vai aparecer com bastante conteúdo legal. Maravilha, muito obrigada você que assistiu até aqui. Deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, pode mentorar em todos os lugares. E é isso, até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada.